Olá, estudantes. Eu sou o professor César Mangolin, da disciplina de Políticas Públicas. Ah, Originalmente, essa disciplina era do curso de Gestão Pública, né, e depois se abriu aí para outros cursos da área de gestão, né, e da administração, enfim, o que é muito bom, né, que mais gente possa conhecer um tanto desse desse espaço importante, né, da vida em sociedade, e assim também poder participar disso mais ativamente, né? Isso é fundamental. Ou com mais responsabilidade, enfim, né, todas as coisas que envolvem a nossa responsabilidade social. Essa é a nossa primeira aula ao vivo. Eu esperava encontrar alguns de vocês aqui, mas ainda há tempo de aparecer alguém. Mas nós teremos mais duas, né? Enfim, então espero que nas próximas a gente consiga conversar ao vivo. Esse é um momento importante para a gente poder tirar as dúvidas, enfim, trocar impressões, né? Vocês também poderem expor um tanto aí das dificuldades, expectativas, etc. Ah, eu quero falar nessa nossa primeira conversa sobre temas ligados às duas atividades que vocês fizeram, né, que estão fazendo, né? A TD1, que é o fórum, e mais a TD2, que é a única atividade dissertativa que vocês fazem das disciplinas, né? Vocês têm, claro, né, o material lá das videoaulas e o material escrito, né, que imagino que vocês estejam acessando e acompanhando. E é claro que as atividades não poderiam escapar disso, né? Mas a gente é sempre bastante interessante, né, que a gente utilize esses momentos para insistir em alguns pontos e poder discutir também outras questões que não aparecem por ali. Daí a importância também da participação de vocês, né? Vocês podem trazer aí questões, enfim, que não estão inseridas ali no nosso material e a gente poderia aqui conversar sobre isso. Mas a minha intenção é insistir nesses dois aspectos, né, das políticas públicas, que nós chamamos de uma dimensão que é técnica e de uma dimensão que é política. Por que isso é importante, né? É, Nós precisamos desfazer duas ideias, duas posições. Nem sempre o caminho das coisas é encontrar um meio termo para elas, né? As coisas não se resolvem sempre assim. Mas há casos em que a gente vive, né, essas grandes posições extremas, né? Ah, Primeiro, pensar as políticas públicas, né, e a gestão pública como se fosse algo somente técnico, e técnico entendido como? Entendido como um conjunto de procedimentos ali, né, que nós adotamos e de determinadas práticas que nós chamamos de técnicas, né, que nós implementamos e isso resolveria os problemas todos, né? De maneira que não é raro a gente ouvir alguém dizer, vira e mexe, sempre aparece alguém dizendo, repetindo isso, de que o Brasil seria muito bem organizado e melhor e não teria problema algum caso os nossos governantes fossem administradores, né, formados aí nas áreas da gestão e etc. Como se a ideia da administração, né, da gestão de algo, fosse algo somente técnico, né? Algo que está desligado de interesses os mais diversos, né? E das contradições da realidade objetiva, né? E da própria história, né? Como se fosse só então adotar alguns procedimentos ali, tudo estaria resolvido num passe de mágica. Então não é assim, né? E nem a técnica é algo imparcial e neutro, eu falei disso lá
nas aulas em vídeo também, né? A técnica, ela é também algo determinado historicamente, né? O, uma determinada técnica, ela é desenvolvida tendo em vista, né, tendo como pressuposto, né, um objetivo estabelecido. Esse objetivo ele lida com a realidade que nós vivemos, né? Então, jamais nós podemos descolar, né, a ideia da técnica e a ideia da gestão, enfim, de qualquer coisa, é, da história, né, da história local, da história mais geral e de como essas coisas se interferem mutuamente. Então, a técnica também não é algo solto no vento, né? Não é algo imparcial, né? Não é um conhecimento que é válido para qualquer circunstância. Ela sempre tem também um objetivo, como eu digo, né? Que passa ali como sendo o seu pano de fundo, né? Quer dizer, a técnica ela é desenvolvida sobre um tecido que é um dado objetivo, e esse objetivo vai determinar os procedimentos todos. E de outro lado também, né, as políticas públicas elas não devem, ou não, né, depender apenas da vontade, dos interesses, dos desejos, etc., daqueles que ocupam as posições de decisão. A decisão, em última instância, né, constitucionalmente, ela está ancorada na vontade popular, né, aquela ideia que abre a Constituição de que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido, isso que ele está falando da Constituição, né? Ah, esse princípio significa, né, que nós escolhemos, né, democraticamente e que persista assim por bastante tempo, né, aqueles que vão ocupar determinados postos e esses postos são ocupados, né? Quer dizer, essas pessoas são colocadas ali pela população, tendo em vista um dado projeto, né? De governo, de mandato, né? Enfim. O, e é em nome disso, né? Que esse poder que se estabelece deve ser exercido. Mas então, assim, né, é um equívoco também acreditar que basta a vontade política, né, para que as coisas aconteçam de qualquer maneira. O que nós temos, claro, né, se a gente começa a tentar reunir essas duas coisas, os governantes e aqueles que ocupam postos de decisão, mesmo que não sejam mandatos eletivos, né, sejam funcionários de carreira, gente que ocupa ali determinados cargos nas secretarias de Estado, nos municípios, nos ministérios, né, no caso do governo federal, ah, eles têm, claro, né, que seguir uma série de procedimentos que são técnicos, que são protocolares até, né, que são pré-determinados, e nós temos uma orientação geral de quais são aqueles, no nosso material isso aparece lá em uma das aulas, né, de quais são esses direitos que nós consideramos direitos sociais, né, muitos deles que vão girar em torno, né, que as políticas públicas vão girar em torno, né? No geral, esses direitos, embora proclamados como direitos sociais, né, mas ainda não concretizados, não objetivados, né, para o conjunto da população, isso, né, seguindo essa orientação constitucional, isso vai depois forçar, de alguma maneira, né, ou vai determinar a destinação de trabalho, né, e de verbas, enfim, para que sejam realizadas determinadas políticas que visam assegurar esses direitos, né? Então, vamos ver ali a discussão sobre o que são os serviços de essenciais, aqueles serviços que não são considerados essenciais, né, mas que são também direitos proclamados, pelo menos, enfim. Portanto, um gestor público ele não vai, né, assim,
das vozes da cabeça dele resolver definir o que aparece ali como sendo o que se deve realizar com políticas públicas, né? Ele tem essa determinação, então tem um tanto ali, né, da, da, da liberdade, né, de quem exerce um dado mandato, mas tem também uma forma que amarra um tanto isso, e isso não é ruim, né, por princípio, porque senão a coisa seria mais bagunçada do que às vezes é, mas tem um tanto de coisas ali, de pré-determinações, né, que obrigam esses gestores a dar atenção para alguns setores, mais especificamente. Veja, então quando a gente fala da técnica, né, essa dimensão técnica, sempre lembrando o que eu falei, né, a técnica nunca é algo isolado do mundo. A gente está falando de quê? Está falando, então, de uma série de procedimentos que são pré-estabelecidos, e é necessário que seja assim, né, para que a população possa acompanhar isso, quem tiver interesse em acompanhar esses processos, para que a gente faça essa uniformização, né, dos procedimentos, ela é necessária para que a gente tenha, ela é resultado de um acúmulo também de conhecimento, né, nessa área, e, portanto, ela nos permite cometer menos erros, né? Então, aí tem uma série de procedimentos, né? Esses procedimentos todos, por exemplo, dos mais comuns, né? Já falando de coisas muito comuns que nós ouvimos falar, né? Olha, vamos fazer uma obra X. Por que que nós vamos fazer essa obra? Porque esse tipo de obra é necessária para se garantir esse direito, que é um direito social previsto constitucionalmente, né? Então, está aí uma determinação. E como é que nós vamos fazer essa obra? Qual que é a questão técnica? A questão técnica é, olha, nós temos uma série de procedimentos, né? Temos um protocolo aqui que deve ser cumprido rigorosamente. Então, nós vamos lançar um edital dessa obra, se é o caso de parceria público-privada, ou se é a contratação direta de uma empresa privada, nós temos que abrir um processo de licitação. A própria licitação tem regras muito bem estabelecidas. É necessário destinar verba para isso, né? E a verba também, né, o orçamento público, ele é organizado, né, de maneira a não permitir nenhum tipo de uso absurdo, né, dessas verbas. Ah, você tem o procedimentos de contratação, de implementação, de execução, de acompanhamento. Você tem procedimentos também pré-definidos de prestação de contas, né? Depois de avaliação do processo de acompanhamento, do diagnóstico que é feito antes, né? Sobre a necessidade dessa obra, etc. Enfim, essa série de procedimentos, elas envolvem essa dimensão técnica que, insisto, né? Ela jamais é neutra e imparcial. A questão política, ela entra onde, né? Aí, claro, assim, existe uma margem, né? Existe uma autonomia relativa do Estado e existe uma autonomia relativa dos que ocupam os mandatos eletivos, que foram eleitos, evidentemente, baseado num projeto de governo, num plano de governo. Ou deveria ser assim, pelo menos, né? Às vezes isso não acontece, né? As pessoas elegem aí determinadas pessoas que não têm projeto algum, a não ser, né, pregar maluquices, violências e essas loucuras todas, né? Então, em lugar de apresentar um projeto, né, do que é necessário ser feito para que a vida coletivamente seja melhor, a gente tem gente que passa esse processo de campanha arrumando, enfim, falando né, de coisas outras e atacando outras pessoas, outros grupos, etc.,
né, fazendo um discurso agressivo e violento, e isso acaba encantando, né, uma parte das pessoas que também andam um tanto quanto agressivas e coisas desse tipo, e também um tanto quanto sem projetos, né? E as coisas se dão assim. A gente sabe que o resultado disso é sempre muito ruim, né? O resultado disso geralmente é catastrófico, né? Principalmente para aqueles que vivem em condições socialmente mais vulneráveis, né? Mas essa margem de manobra, né, a gente partindo né, de uma situação ideal de que aqueles que são eleitos sempre têm um projeto de governo, para esse projeto de governo, insisto, ele não pode defender nenhuma posição que seja contrária, né, a essas determinações que a legislação brasileira já nos impõe, mas eles, cada um deles, né, tem lá, representam determinados grupos de interesse, determinadas classes sociais, ou frações de classe social, e essa é a dimensão própria da política, né? Então, esse espaço da política, ele é dinâmico, e é um espaço de disputa, e isso não é ruim necessariamente, né? Há uma disputa, né, para que os interesses, né, sejam atendidos, os interesses específicos, né, de grupos diferentes, sejam atendidos. Em sociedades muito desiguais, o Rousseau, que era um pensador lá do século XVIII, ele dizia que era possível alcançar o que ele chamava, né, de uma sociedade equilibrada e bem organizada, com o que ele chamava de vontade geral. E ele dizia que a vontade geral significa o quê? Ela depende de duas coisas. Ela dependia de conhecimento, né? Assim, que as pessoas, então, aquela população tivesse acesso a conhecimento, né? E mais ou menos no mesmo nível, para que possam tomar decisões de interesse coletivo, e também dependia de uma redução, né, o máximo possível, das desigualdades sociais. Quer dizer, você só pode ter interesses e necessidades mais ou menos aproximadas, né, não idênticas, mas mais ou menos aproximadas, quando nós vivemos em condições também mais ou menos aproximadas. Em sociedades muito desiguais, nós vamos encontrar, claro, grupos com interesses muito distintos, né? Bastante diferentes, né? Pensem num exemplo extremo, numa sociedade escravista, é razoável que você tenha ali um grupo que quer persistir com a escravidão e um grupo que quer eliminar a escravidão, né? Exatamente aqueles que são escravizados, né? Então, a política ela não está à parte disso, né? A política, nesse sentido, né? A prática política, ela é exatamente a expressão, né? Dessa dinâmica da disputa entre os grupos e os interesses e as tentativas de consenso, e quando não há o consenso, a correlação de forças, né? Quem vai definir quem é atendido prioritariamente por um determinado governo e etc. Então, jamais é possível atender a interesses os mais distintos, né? Mesmo quem estuda a área da gestão, assim, é bastante difícil você conciliar, por exemplo, a gente pensar só numa mesma classe, né? Na classe ali dos capitalistas, enfim, dos industriais, dos banqueiros, etc. Dificilmente você consegue tomar medidas, né? Um governo consegue tomar medidas que consiga agradar e atender aos interesses da fração do capital financeiro, né, bastante associada ao capital internacional, e agradar também e atender aos interesses do capital produtivo internamente, né, do capital industrial. Então, há choques ali, né? Há choques entre aqueles que vivem da exportação e aqueles que vivem da importação, né, mais diretamente. Dependendo da posição ali que se toma, né, da política cambial, por exemplo, você vai encontrar esse tipo de debate. Então, não perder de vista, né, que a política é esse meio dinâmico que não
deveria ser e não precisa ser, né, um espaço de, de extremismos violentos e agressivos, né, de pessoas serem consideradas inimigas umas das outras e essas loucuras todas que a gente vê acontecer por aí, não precisa ser isso, né? Mas é razoável que os interesses distintos sejam expressos aí, né? Isso é fundamental, né? É exatamente isso que movimenta, né, este espaço dinâmico que nós chamamos de política. E isso vai interferir fatalmente nas políticas públicas. Isso vai interferir fatalmente no perfil, né, um dado perfil de governo que foi eleito, ele vai, evidentemente, ter mais atenção para determinadas áreas do que nós chamamos das políticas públicas e menos a outras, e vice-versa. Isso depende de qual grupo, especialmente, conduziu esse governo até a vitória. Então, isso vai acontecer, né, necessariamente. Daí, de novo, né, como dizia lá o Rousseau, né, o conhecimento é fundamental para que a gente possa perceber, inclusive, isso, né, assim, né, diante de uma quantidade ali das candidaturas e dos programas de governo, etc., a gente conseguir enxergar para além das aparências e entender a quem servirão, né, prioritariamente aqueles projetos, enfim, e pensar se isso é interessante para o bem-estar coletivo, né, ou para os interesses específicos também dos grupos aos quais nós pertencemos, né? A gente faz parte disso. A gente não precisa só ir lá apertar o botãozinho e voltar, né? É necessário que a gente pense nisso, porque nós somos afetados diretamente por isso também, né? Eu falei para vocês lá na aula em vídeo, eu encerro assim, que nós somos todos políticos, né? A palavra derivada lá do grego, né? Da mesma forma como nós todos somos cidadãos e cidadãs, né? Então, é necessário que a gente, que é a parte derivada do latim, né? Então, é razoável que a gente participe disso de maneira mais ativa e o mais consciente possível, né? Até para não sermos vítimas fáceis aí desses arroubos translocados, né, que aparecem de vez em quando, que na prática, no fim das contas, fazem muito mais mal, né, coletivamente, do que qualquer coisa boa. Tá bem? Bom, enfim, espero encontrá-los aí na próxima. Um abraço para vocês e até.